Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Continuando língua portuguesa, continuando orações, as tais agora subordinadas. Passamos para as coordenadas, né? Coordenada, repito, uma independência sintática entre as orações. 5 tipos: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, e você vai ter de ter aqueles conectivos na ponta da língua. Aqui não. Aqui até porque é bem mais simples. Essas tais chamadas subordinadas, substantivas, elas aparecem pouco em prova. Alexandre, então eu não vou prestar atenção. Não estou dizendo isso. Não aparecer muito não significa que não possa aparecer, tá? Então, antes de eu começar, deixe-me só fazer um esquema aqui em azul. Repare, as tais orações subordinadas, eu já vou falar mais um cadinho sobre elas, que ao contrário das coordenadas, trabalham com uma dependência sintática entre as orações. E você já vai entender o porquê. Essas tais subordinadas, elas são de 3 tipos. As subordinadas, subordinadas substantivas, que na verdade vão acabar representando sintaticamente os papéis ligados aos tais substantivos. Falando assim, é uma linguagem muito técnica, mas daqui a pouco você vai ver que não tem nada demais. Substantivas, existem as tais adverbiais, e existem as subordinadas, finalmente, adjetivas, ok? Nós vamos passar por cada uma delas. Aí, para começar, vamos passar pelas tais subordinadas substantivas. Essas tais substantivas, elas vão representar sintaticamente, repito, papéis ligados aos substantivos. Alexandre, mas tá esquisito. Não esquenta a cabeça. Por exemplo, o objeto direto, né? Você já viu o que é isso? O objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. Este tal objeto direto, pelo menos em regra, em princípio, ele vai ter como núcleo um substantivo. Então, por isso que a gente diz o seguinte: para ter esse papel sintático, objeto direto, eu preciso de um substantivo presente ou de um termo equivalente, por exemplo, um pronome. Então, repare aqui um detalhe. Primeiro passo: as tais subordinadas substantivas, elas, em regra, em tese, normalmente, grosso modo, serão introduzidas pelas conjunções integrantes. Alexandre, não esquenta a cabeça. Conjunção integrante só podem ser duas: o que ou se. Somente o que, somente o se podem representar esse papel, conjunção integrante. E vão ser conjunções integrantes quando introduzirem estas tais orações subordinadas substantivas. Alexandre, e para eu identificar essa tal oração subordinada substantivo, o que eu tenho de fazer? Fácil. Tem de pegar a oração, repare aqui, introduzida pelo que ou pelo se, e substituir, ou ainda tentar substituir, pelo tal pronome demonstrativo isso. Mas quando eu falo isso, não é só o isso, é qualquer um dos derivados. Isso, nisso, disso, com isso, vai depender de contexto. Entendeu?
Veja, pedi, repare, que você viesse. Eu pedi, ó, pedi isso. Viu que coube no lugar da oração que você viesse? Coube isso. Então você acabou de descobrir uma oração, repare, uma oração, vou colocar aqui pequenininha, oração subordinada substantiva. Você acabou de descobrir uma substantiva. Alexandre, então é só fazer isso, é fácil, hein? É. Aí depois, a gente só vai ter de fazer o quê? Qual é o papel sintático, repare, representado por esta substantiva com relação a este termo aqui, que no caso vai estar representando a chamada oração principal. Mas segura um cadinho, senão vai dar bolo doido. Primeiro é passo a passo, é igual ataque de jiboia. Ó, pá, pá, a jiboia não vai lá e sai apertando, é um apertão de cada vez. Segura. Primeiro passo, descobrir a presença da oração subordinada substantiva. Para isso eu faço o quê? Eu pego a oração introduzida, em regra, pelo que e pelo se e tento substituir pelo isso. Se couber, é uma substantiva. Perguntei se haveria aula. Perguntei, repare, isso. Mais uma vez, coube. Então, aqui se coube a substituição da oração pelo isso, não há dúvida de que aqui, vou colocar para cá, apareceu novamente uma oração subordinada substantiva. Ok? Alexandre, aí para por aí? É lógico que não, né? Lógico que não. Essas tais orações subordinadas, substantivas, podem representar seis papéis sintáticos. Meu Deus, Alexandre, se podem representar 6 papéis sintáticos, eu vou ter de ver cada um deles. Molinho. É tão fácil, meu aluno, que eu vou lhe dar uma certeza. É tão fácil que eu vou repetir. Aparecem pouco em prova. Até porque hoje a tendência da prova não é trabalhar com a sintaxe das orações. O que eu estou lhe dizendo? Com a classificação dela. Oração subordinada, substantiva, objetiva, não é uma tendência. A tendência da prova hoje é trabalhar com o aspecto semântico. Por exemplo, ele gritou, mas ninguém ouviu. A ideia é, mas ninguém ouviu, dentro do contexto em que esta oração se insere, qual ideia ela passa? Ele não está pedindo para você classificá-la. Oração coordenada, sindética, adversativa. Ele não quer isso. Ele quer saber qual é a ideia passada. Ou seja, a ideia de adversidade. Percebeu a diferença? Ele não vai querer a classificação da oração. Ele vai querer a ideia. E entenda, esta tal subordinada substantiva, ela não traz consigo uma ideia. Elas não representam aspectos semânticos, e sim aspectos sintáticos, pelos quais nós vamos passar agora. Ok? Então tá. Então, este primeiro momento aqui, concentre. Passamos por ele. Agora vamos às orações quanto à classificação sintática de cada uma delas. Para isso, tio vai beber aquele golinho de água de praxe. Repare. Acompanhe. Primeiro, a oração subordinada substantiva, ela pode ter um papel de um sujeito. Então, por isso que ela é chamada de subjetiva. Então, entenda só. Alexandre, estranho, hein? Calma, olhe para mim.
Quando a oração substantiva ela representar um sujeito de uma outra oração, ela vai ser classificada como subjetiva. Subjetiva é sinônimo de sujeito. Alexandre, não deu para eu entender. Repare aqui. Quem tem padrinho não morre pagão. Veja que existem duas orações. E repare que o sujeito do verbo ter é o quem. João tem padrinho. É só fazer uma analogia. Então, o quem aqui é o sujeito simples do verbo ter. Mas isso não me interessa. O que me interessa é saber quem é o sujeito do verbo morrer. A pergunta que lhe faço é: não morre pagão quem? Quem é que não morre pagão? Quem não morre pagão, veja agora. Quem não morre pagão é quem tem padrinho. Então, não morre pagão é quem tem padrinho. Então, repare que o sujeito do verbo morrer é toda a oração quem tem padrinho. Falo que é oração pela presença do verbo. Então, esta oração aqui, concentre agora, ela é, repare, classificada como substantiva subjetiva, porque ela representa sintaticamente o sujeito, repare agora, do verbo da oração chamada principal. É um detalhe que você vai ter de anotar agora no papel. Concentre comigo. Quando nós vimos a coordenação, a oração que não tinha o conectivo, o síndeto, era chamada de assindética, ok? E a oração que tinha o síndeto era chamada de sindética. Agora, na subordinação, não. Na subordinação, a oração que não tem, repare agora, hein? Não tem o conectivo é chamada de oração principal. E aqui tem o elemento que vai fazer a conexão, o conectivo, é chamada de subordinada, ok? Então, repito que esta daqui é uma substantiva subjetiva porque ela é o sujeito do verbo morrer. Alexandre, dê-me outro exemplo. Percebeu-se isso? Que houve falhas. Veja que houve falhas. Isto aqui vai ter um papel sintático com relação a percebeu-se, ou seja, com relação à oração chamada principal, que a partir de agora nós vamos chamar de OP, para não ter de ficar escrevendo o tempo todo, pelo amor de Deus. OP, oração principal. E qual é o papel sintático desta oração? Vou colocar em azul, que deu para eu substituir por isso. Mais uma vez, se couber a substituição da oração pelo pronome isso, ou qualquer um dos derivados, isso, disso, nisso, com isso, vai depender do contexto, ela vai ser, vou colocar aqui, ó, ela vai ser uma subordinada substantiva. Mas, além disso, eu vou ter de saber qual é o papel sintático dela. Aí é mole. Aí é lembrar, ó, você vai ter de se lembrar de aulas antigas. Ah, Alexandre, mas se é antigo, eu vou lhe dar uma ideia. Vou dar um papo reto, como diz aí a juventude de até 14 anos. Vou dar um papo reto. Papo reto é o seguinte, Alexandre, o passado eu deixo no passado, meu aluno. Mas isso com relação a conhecimento não pode ser, não. Você tem de fazer revisão. Você tem de caminhar e voltar, caminhar e voltar. Mas, Alexandre, aí meu dia vai precisar de ter 72 horas, né? Não, porque quanto mais você voltar,
menos tempo você vai gastar a cada volta. Daqui a pouco você não vai estar precisando mais voltar. E esse é um processo chamado estudo. Percebeu? Então, olha só. Percebeu-se que houve falhas, tem o tal do C aqui. Você se lembra dele? E quem é este caboclo? Se quem percebe alguma coisa, o verbo perceber é aquele tal transitivo direto. Transitivo direto é o verbo que não pede preposição, encabeçando o complemento verbal. E você se lembra, vou agora ter de fazer bagunça, não vai ter jeito, você se lembra de que, trouxe a setinha para cima, que o tal do ser, pronome ser, quando ligado a um verbo transitivo direto, ele é chamado de apassivador. E se ele é o apassivador, na sequência vem o sujeito. Tanto é verdade que você já disse, melhor, você já viu comigo, alugam-se salas, lembra? Consertam-se relógios, encontrou-se o caminho e por aí vai. Mas o grande detalhe está agora, ó. Este sujeito não é um sujeito como em alugam-se salas. Este sujeito está na forma de uma oração, tem verbo. Então, o sujeito que está na forma de uma oração tem um nome bonito. Aqui, ó, o nome bonito é substantiva subjetiva. Por que ela é subjetiva? Eu repito, porque sintaticamente ela é o sujeito do verbo da oração principal. Alexandre, sinceramente, olha, só por uma questão de educação, eu vou continuar, mas tá doido para desistir, meu aluno? Desistir é sempre o caminho mais fácil. Então eu não quero que você desista, não. Eu quero que você, se você se mantiver aí duro, você vai ver daqui a pouco é um exercício, você vai trabalhar mais as outras sintaxes, e daqui a pouco, ó, tá bem, tá enxergando e tá rindo dessa fase. Mas se desistir, meu aluno, não tem... Quem desiste não tem nem o prazer de perder. Até porque até perder dá prazer. Acredite nisso. Tá? Então vamos lá. Então, ó, além das subjetivas, existem as objetivas diretas. Você já está ligado. Ah, Alexandre. Então, se a subjetiva funcionou como sujeito, a objetiva direta vai funcionar como objeto direto. Então, repare aqui, ó. Desejo que você venha. Vamos de novo. Desejo isso. Vou colocar em azul. Coube a substituição pelo isso, não há dúvida. A oração é uma subordinada substantiva. Ok? Até aí, acredito, nada demais. Mas, além disso, veja que aqui o verbo desejar tem o sujeito oculto, eu desejo. E eu desejo o quê? Eu desejo isso, que você venha. Então, o verbo desejar aqui, ó, repare, é o chamado verbo transitivo direto. Alexandre, então, ó, não confunda, meu aluno, não confunda. Em cima, o verbo foi transitivo direto, mas só que tinha o pronome ser. Agora não tem pronome ser. E o sujeito aqui sou eu. Então, esta oração que você venha, ela só completa a ideia de um verbo transitivo direto. Se ela completa a ideia de um verbo transitivo direto, o papel dela sintático é de um objeto direto. Então, só que ela é uma oração. Então, já que é uma oração, a gente vai dar um nome bonito para ela. Oração, repare, subordinada, substantiva, ó que lindo, substantiva, que funciona como objeto direto do verbo da oração principal.
objetiva, ó, objetiva direta. Ah, Alexandre, então não é difícil não. Não, tanto não é difícil que cai pouco em prova. Pode ficar tranquilo, cai pouco em prova. E aí vambora, pau no burro. Não adianta ficar alisando aqui não. Substantivas objetivas indiretas, mesma coisa. Se a objetiva direta funcionou como objeto direto, a objetiva indireta vai funcionar como objeto indireto. Repare, necessito de que você venha, vou colocar aquela, né, a divisãozinha, e outro, necessito disso. Eu falei 20 vezes que não é só aparecer o isso, é o isso ou qualquer derivado, disso, nisso, com isso e o inferno que vai. Então, repare, necessito. Quem é que necessita? Sou eu. E eu necessito de. Então, veja que agora, que quem necessita, sempre necessita de. Então, o verbo necessitar agora, ele não é mais transitivo. Como você estava vendo, ele não é um transitivo direto. Ele é um transitivo indireto. Ele pede preposição obrigatória no complemento. Então, ele é o verbo transitivo indireto. Se ele é o transitivo, peraí, deixe-me botar aqui mais bonitinho. Se ele é o verbo transitivo indireto, a oração que completa a ideia do verbo transitivo indireto, imagine qual é. É a objetiva indireta. Então, aqui, já repare que coube a substituição pelo disso. Ela é uma substantiva. E se aqui ela tem o papel de um objeto indireto, ela vai ser uma objetiva, veja, objetiva indireta. Tá vendo? Melzinha, Alexandre, e é isso, agora estou entendendo, vou arrebentar na minha prova. Vai não, meu aluno. Vai não, porque é difícil cair em prova. Isso aí cai muito assim, hoje, cai muito em provas como pré-militar, mas aqui pra gente não cai muito não, tá? Então agora vem cá, vamos sentar a mamona aqui comigo. Além dessas aqui, mole, substantivas predicativas, funciona como um predicativo. Essa daqui é muito fácil. Predicativo é aquela que vem na sequência sujeito, verbo de ligação e predicativo. Você tem que decorar. Você já decorou isso? A gente já conversou sobre isso. Então, ó, o importante é o sujeito do do verbo ser. Veja, o é o famoso verbo de ligação. Então, sujeito, verbo de ligação, quem vem é predicativo. Mas aqui, ó, o predicativo está na forma de uma oração, tem verbo. Então, por isso que ela é classificada como predicativa. O importante é isso, mais uma vez, coube o isso. Se coube o isso, ela é uma substantiva. Substantiva com papel de predicativo é chamada de predicativa. Melzinho na pepeta, partamos para a próxima. Alexandre, tem hora que eu gosto de alisar mais um cadinho. Mas não, mas dependendo da situação, alisando não cresce não. Então olha aqui, ó. Substantivas completivas nominais, mesma história. Tenho certeza de que você virá mole. Repare o pulo do gato aqui, ó. Tenho certeza disso. Veja comigo. Coube a substituição por isso ou qualquer derivado disso, com isso, nisso, é substantiva. Então aqui, ó, é uma substantiva. E veja, ela é uma substantiva que completa a ideia do nome certeza. Certeza não é verbo, certeza é nome. E toda oração que completa a ideia de um nome, ela é a completiva de um nome. É a chamada completiva nominal. Você está vendo como é que eu não tenho nada demais? Aí, legal. A positiva, também mole, funciona como aposto.
funciona como um, vou colocar aqui, ó, como um aposto. Como um aposto. O aposto é aquele elemento esclarecedor, que esclarece, que facilita o entendimento. Eu quero isto. Isto é o quê? Esclareça para mim o que é isto. Que você estude. Então, que você estude está esclarecendo o que é isto. E quem esclarece tem um papel sintático, é o aposto. Só que é o aposto na forma de uma oração pela presença do verbo. Por isso que nós vamos chamá-la de substantiva apositiva. Um macetão para a galera, só falo aqui no Alfacom, hein? Normalmente, quando eu falo normalmente, pode ficar tranquilo, virar, ó, aqui, ó, o sinal de 2 pontos. Em regra, depois dos 2 pontos, a oração presente é a tal da apositiva. Então, cuidado que este sinal de 2 pontos, ele vai me ajudar muito a definir que é uma apositiva, repetindo, funcionando como papel de aposto. Aí venha comigo, repare, e esta daqui, para fechar o pacote, ela não é abraçada pela nomenclatura gramatical brasileira, pela norma, mas ela está por aí. É a oração que funciona como agente da passiva. O trabalho foi feito, estamos em voz passiva, né? O trabalho aqui é um sujeito paciente, e quem fez o trabalho foi aquele que é competente, por quem era competente. Então veja que tem verbo na história. Então tudo isto aqui é o chamado agente da ação verbal. Quem fez o trabalho é este que era competente. Então tem o papel de agente da passiva. Esta oração, ela é classificada como subordinada substantiva, agente da passiva. Alexandre, mas a nomenclatura, ela não abraçando esta forma, possivelmente virá na minha prova? Não. Não é uma possibilidade ainda que eu tenha de lhe mostrar, tá? Mostrar a você, ok? É isto. Senta a mamona no exercício comigo, meu filho, agora. Acompanhe. Assinale. Deixe-me botar minha canetinha aqui. Espera aí. Botei minha canetinha e a gente vai junto. Assinale a única alternativa que os termos sublinhados constituem uma oração subordinada substantiva subjetiva. Vou sentar a mamona, hein? Letra A. Que estudemos muito, isso é importante. Então, o que é importante que estudemos muito? Então, acabamos de descobrir o sujeito do é. Então, ó, o sujeito do verbo ser é tudo isso, que estudemos muito. Importante aqui é só o adjetivo, é só o predicativo. Então, o sujeito aqui é a oração, o sujeito do é, por isso chamaram de subjetivo e importante o adjetivo. Então, a letra A já é a tal da subjetiva. Letra B. Quando o genário chegou, é uma adverbial temporal, nós vamos ver no futuro. Letra C. O quadro o qual foi roubado é uma tal de uma adjetiva restritiva. Vai ver comigo no futuro, pode ficar tranquilo. Letra D. O importante é que estudemos muito. Aqui o importante é o sujeito. Tá? Cuidado com as especificidades. Sujeito é o importante, o é o verbo de ligação, que estudemos muito é a predicativa, aquela que a gente viu na parte teórica. E na letra E, embora é uma concessiva, nós vamos ver no futuro. Então não há dúvida de que a subjetiva, a oração que é o sujeito do é, do verbo de ligação, é a letra A. Número 2. Assinar a alternativa em que a oração grifada exerce a função de sujeito. A influência das bactérias indica isso. Então, na primeira já é uma objetiva direta. Objetiva direta indica alguma coisa, a letra A está fora. A letra B. Várias experiências mostraram isso. Objetiva direta do verbo mostrar. Letra C. Foi comprovado isso. Isso foi comprovado. Então, a oração é o sujeito do verbo ser de novo. Comprovado é só o predicativo.
predicativo do sujeito. Pode marcar a letra C, C de Cristo, cuidado com esse tipo de estrutura. Yolanda Sanz acrescenta isso. Verbo acrescentar transitivo direto, objetiva direta está fora. E Sanz reconhece isso. Mais uma vez, quem que reconhece algo, transitivo direto, objetiva direta, michuruca está fora. Então, número 2, não há dúvida de que a letra C é a resposta. Número 3. Marque a opção em que há uma oração substantiva, objetiva direta. Diz-se isso, que Homero era cego. O C aqui é pronome apassivador. Quem diz alguma coisa. Então, a oração é a subjetiva, não confunda, porque o C aqui é o apassivador. Por isso, letra A está fora. Letra B, não sei isso. Não sei, verbo saber transitivo direto, sujeito sou eu. Aqui é a oração que completa a ideia do verbo transitivo direto. Pode marcar a letra B, B de bola, que é o sucesso. Repare só. Não, ele quer indireta. Então, letra C, você não vai marcar nada. Vou apagar aqui a minha borrachinha aqui. Isso. Ali a gente está botando na objetiva direta. Eu quero a indireta. Letra C. Avisei-o de que o eclipse acontecerá amanhã. É agora, meu filho. Repare, quem avisa alguém. O O é o objeto direto de alguma coisa. Então, o verbo avisar é aquele transitivo direto e indireto. O é o objeto direto e a oração é o objeto indireto. Repito, quem avisa alguém de alguma coisa. Então, a tal da objetiva indireta está na letra C, na C de Cristo. Letra D, tenho certeza de que você fará uma boa prova. A oração completa a ideia do nome certeza, completiva nominal está fora. E na letra E, minha vontade é que você aprenda mais. Que você aprenda mais é a predicativa. Minha vontade é o sujeito simples. O é o verbo de ligação. Que você aprenda mais é a tal da predicativa. Melzinho na pepeta. Partamos para o número 4. Ainda com relação aos aspectos linguísticos do texto tal, julgue o item subsequente. O sujeito da oração iniciada por entende-se é indeterminado. Entende-se isso, que a integridade pública representa o Estado ou condição de um órgão ou entidade pública. Veja que quem entende alguma coisa, transitivo direto. Este ser é o tal do apassivador. Se ele é o apassivador, na sequência quem vem é sujeito. Então quem está presente aqui é a subjetiva. Ele está dizendo que o sujeito é indeterminado. Comentário michuruca. O sujeito é oracional, presente aos nossos olhos. E na número 5, acerca das ideias estruturas linguísticas do texto tal, julgue o item subsecutivo. A oração que os consultores apresentaram um regime de trabalho incompatível com a realidade funciona como complemento. Complemento é sinônimo de objeto. Da forma verbal, constatou-se. Não, constatou-se isso. Quem constata transitivo direto, o C de novo é o apassivador, pronome apassivador. A oração que vem na sequência é a tal da subjetiva. Subjetiva é aquela que funciona como sujeito. Então, não tem nada, repare, não tem nada de complemento verbal, não tem nada de objeto, ela não é objeto, ela é sujeito, papel de sujeito, subjetiva. Por isso, o comentário também está errado. Ok? Me botou grandão, foi isso. Um grande beijo, fique com Deus, tchau, tchau. Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Continuando, orações. Passamos pelas coordenadas subordinadas substantivas, aí chegamos às adverbiais. Preste atenção. Adverbiais, as orações adverbiais, elas nada mais vão representar do que adjuntos adverbiais oracionais. Então, é um adjunto adverbial
só que na forma de uma oração. Não mudou nada. Então, Alexandre, mas aí, não, pode ficar tranquilo, eu sei que você ia me falar que catalogadas existem mais de 1.600 ideias. Então, aí eu vou ter agora, quando essas tais ideias batem aqui, quando as tais adverbiais aparecem, elas, de 1.600 ideias, vão se resumir a 9. Porra. Aí você falou, Alexandre, que Deus é Pai. Ô, glória, exatamente, ô, glória. Então, você vai ter de entender as 9. São 9 ideias, principalmente memorizar conectivos. Pare com essa besteira de achar que memorização é coisa para, sei lá, para quem não entende. Não tem nada a ver. Não sei qual foi o infeliz, né, que criou essa ideia que, quando você fala tem que decorar, tá, parece até falar uma palavra feia. Não, decorar é decorar. Você decora e de tanto decorar você acaba até entendendo. Um processo é natural. Então vamos lá. Orações subordinadas adverbiais, 9 tipos pelos quais vamos passar. Vou voltar, vou repetir. Basicamente é decorar conectivos, ok? Vamos embora. Causais. As causais, elas introduzem, como o próprio nome diz, uma causa. Causa é sinônimo de motivo, presta atenção. É sinônimo de razão. Tanto é verdade que num bate-papo entre mim e você fala assim, pô, Alexandre, não entendi qual foi, por que você me tratou daquele jeito, qual foi o motivo, qual foi a causa, qual foi a razão para você ter me tratado tão mal, tá me entendendo? Então, por isso que a gente fala que causa é igual a motivo e razão. Então, quando você vir a razão, a causa, o motivo, você está vendo uma oração chamada subordinada adverbial causal. Cuidado com o detalhe, preste atenção. Os conectivos causais, aqui, eu não coloquei o pois, tanto faz, vou dar o pois aqui, pois, porque, já que, visto que, porquanto, são todos o como, quando igual a porque, são todos conectivos causais. Se você reparou, eles são iguaizinhos aos conectivos explicativos, coordenativos explicativos. Alexandre, como é que eu vou fazer a diferença entre causa e explicação? Meu aluno, acredite, em se tratando de prova de concurso público, na história aqui do amigo, olhando provas há 30 anos, eu só vi uma questão, salvo engano, que caiu para professor de língua portuguesa da Prefeitura de Niterói, Rio de Janeiro, feita a prova pela FUNCAB, em que realmente o examinador pediu para você marcar a opção em que havia uma causa e não uma explicação. Aonde eu quero chegar? Essa diferença literal entre causa e explicação, pode ficar tranquilo, ela não vai ser cobrada. Alexandre, na minha prova vão cobrar. Fique tranquilo, meu aluno, não vão cobrar. O que você tem de saber é o seguinte, que os conectivos causais são pois, porque, já que, visto que, porquanto, aqui, o como igual a porque, uma vez que, por aí vai. Isso tem que estar na ponta da língua. Assim como os conectivos explicativos também. E outra, você tem de estar na ponta da língua, que quando você vira o modo imperativo antes, ordem antes, explicação depois. E o resto é treinar, é contexto. Por exemplo, bem clara, olha só a ideia. Ele não veio porque estava doente. Então veja, qual foi o motivo dele não ter vindo? Motivo é sinônimo de causa. Então, o motivo foi estar doente. Se ele está doente, preste atenção. Não há dúvida de que, se ele está doente, repare que aqui há uma relação clara de causa e efeito. Temos aqui a tal da subordinada adverbial causal. Veja só, não há nada demais, não precisa ser, um expert em física quântica
para entender isso aqui. É treinamento. É pão, queijo, como eu sempre falo. Tá legal? Então, as causais introduzem uma causa, um motivo, uma razão, conectivo, cuidar, trabalhar, e esse é o caminho. Consecutivas. Adverbiais consecutivas. Isso é o outro lado da moeda. Se a causal introduz a causa, a consecutiva introduz a consequência. Alexandre, então por isso que tem esse nome bonito? Isso, tem esse nome bonito. Consecutiva vem de consequência. Um detalhe importante que você vai ter de memorizar. Basicamente, o conectivo consecutivo é o quê? Mas para o que introduzir esta tal oração subordinada adverbial consecutiva, antes, você lembra, na chamada OP, o que é OP? Oração principal, vai ter de vir uma destas 4 palavras, todas iniciadas pela letra T de tatu. E quais são essas tais palavras? Vou levar para cá. As 4 palavras são, olhe para cá, ó. Tão, tal, tudo com T. Tanto, e as formas derivadas, tanta, tantos e tantas, e tamanho. Então, estas 4 palavrinhas aqui, ó, elas vão ter de estar na ponta da língua. Repare, fala tanto, olha aqui é o caso do amigo, fala tanto que fica rouco. Veja que ficar rouco é uma consequência de tanto falar. Então, falar muito gera um efeito, a rouquidão. Então, que fica rouco é uma adverbial que vai estar aqui no contexto com a ideia de consequência. Por isso que ela é chamada de consecutiva. Agora, o grande segredo, o pulo do gato, está aqui, ó, nestas 4 palavrinhas. Tão, tal, tanto e tamanho. Um outro exemplo qualquer, repare, ele fala tão alto que todos se afastam. Outra, o barulho foi tamanho que todo o bairro acordou. Repare que todo o bairro acordar é uma consequência do barulhão. E você está reparando que para eu introduzir esta tal adverbial consecutiva na oração principal, uma destas 4 palavras vai ter de aparecer. Ok? Legal. Então vamos embora. Pau no burro. Acompanhe. Bebi aquele golinho de água. Adverbiais concessivas indicam a tal da concessão. E a concessão, ela é a oposição no mundo das subordinadas. Por quê? Lá na coordenação, você viu que existem as tais adversativas. A adversidade. Ele estudou muito, mas não passou. Não estava no lugar certo, não estava no alfacom, não vai passar. Então lá havia a tal oposição também na coordenação, mas representada a tal oposição pelas tais adversativas. Mas, contudo, entretanto, porém, todavia, no entanto. Aqui, no mundo das subordinadas, essa oposição vai ser representada pelas concessivas. Repare que elas não se misturam, os conectivos são diferentes. E eles estão aqui, ó. Embora ainda que, mesmo que, apesar desse bem que, esse se bem que é separado, tá? Aqui eu escrevi tudo muito junto, mas para ficar bem claro, se bem que, posto que, com quanto, e já lhe adianto que com quanto e posto que estão na moda, tá? Repare, e essa tal oposição é muito clara também. Embora esteja doente, foi à festa. Meu aluno, quem vai à festa não pode estar doente.
O cara extremamente doente foi à festa e dançou até o chão, foi na boquinha da garrafa. Então, meu aluno, se sentou na boquinha da garrafa, não está tão doente assim, não. Mas tá, pode acreditar que tá. Então, repare que aqui também existe a tal oposição de ideias. Então, por isso aqui, repare, está onde está o conectivo, está a tal da subordinada adverbial concessiva, que nada mais é, repito, que uma oposição de ideias. Um outro detalhe aqui, vamos nos prender, coloque no caderno isso para mim, perigoso, o posto que não é causal, hein? Não é, eu não coloquei aqui, ó. Alexandre, mas tem uma música de Vinícius de Moraes que diz posto que é chama, e esse posto que é chama, é claro que ele está indicando como porquê. Sim, mas só que Vinícius de Moraes tem uma tal licença poética. Isso é com licença poética. Acredite, Vinícius de Moraes quando usa, fica legal. Machado de Assis quando usou, também ficou legal. E se você usar como causal, fica horrível, você perde ponto. Tá? Então, cuidado, que nem todo mundo tem estilo. É o chamado estilo desses caras, desses grandes autores. Beleza? Então tá. Condicionais. As condicionais, já está tudo dado, indicam uma condição. Uma condição é exatamente isso. Condição para que algo ocorra. Por exemplo, se você estudar, você será aprovado. Então, ser aprovado depende de uma condição. Adivinhem qual é? Estudar. Então, não vejo também polêmica. Principais conectivos. O se, o caso e o contanto que. Pode ficar certo. E um detalhe, na sua prova virá o se. Substituível sempre pelo caso. Alexandre, por que eles já não metem logo o caso? Ah, meu aluno, se colocar o caso, fica fácil. Porque o caso, caso você estude, só pode ser condicional. E a palavrinha se, ela tem função para dar com pau. O se pode ser pronome passivador, indeterminador, pode ser uma conjunção condicional, pode ser parte integrante do verbo, pode ser expletivo, pode ser reflexivo, pode ser recíproco, pode ser o inferno. Então é por isso que eles vão colocar o se. Então, se você vir o se substituível por caso, se você vier, caso você venha, haverá aula, ele vai ser condicional. Ok? Legal. Então, a mesma coisa aqui. Repare, se você vier, haverá aula. Veja que dá para eu substituir pelo caso, mas quando eu substituo pelo caso, o verbo acaba fazendo uma adequação, tá? Então, se você vier, caso você venha. Então, aqui, se coube a substituição, você tem a tal da adverbial condicional. Legal? Mole, mole? Então tá. Então, vamos embora. Joga para cá, vem me acompanhando, me acompanhou? Aqui. Comparativas. As comparativas, elas não pegam nem os tais desavisados, né? Sabe aquele cara desavisado? A prova é hoje, nem o desavisado. Comparativo é comparação. Está fazendo uma comparação, é lógico. E quais são os principais elementos comparativos? O que e o do que. E para você, né, que vai encarar de repente CESP pela frente, o do aqui, ele é chamado de expletivo. Por que ele é chamado de expletivo? É porque ele pode ser retirado a qualquer momento sem gerar qualquer desconforto para a passagem. Ou seja, não haverá qualquer mudança sintática, semântica, nem morfológica. Pode ficar tranquilo, ok? Então, se tirar o do, não vai fazer diferença alguma. Então, quando eu falo ele é mais inteligente do que o irmão ou ele é mais inteligente que o irmão, veja que a diferença não ocorre. É lógico, né, que a comparação ela também pode ser feita por igualdade. Ele é tão inteligente quanto ou tão inteligente como. Então, tão quanto, tão como, que
e do que são os conectivos a que você vai se prender em se tratando de comparação. Mas semântica de comparação, semântica comparativa numa prova, o examinador estaria dando a questão para você. E acredite, examinador dando questão para você, não acredite nisso não, ok? Então tá. Conformativas indicam conformidade. Alexandre, o que é conformidade? Conformidade, meu aluno, é conformidade mesmo, é fazer algo em conformidade com. Por exemplo, olha o exemplo aqui, ó. Eu estudo conforme ele ensinou, ou seja, eu estudo em conformidade com aquilo que o meu professor ensinou. Então, conformidade é estar em conformidade com. Não vejo qualquer polêmica. Beleza. Conectivos a que devemos nos prender. Conforme, segundo e consoante. Segundo a ONU disse, haverá mudanças na economia mundial. Então, segundo a ONU disse, em conformidade com o que a ONU disse, haverá várias mudanças. Percebeu? Então, conformidade, acredito também que aqui poucas dúvidas haverá. Vem comigo, acompanhe. Além de tudo que você já viu, só faltam 3, as temporais. Temporais, meu aluno, também eu não vejo muita dificuldade, não. Repare que aqui, ó, temporais indicam tempo, né? Tempo cronológico, principais conectivos, quando, assim que, logo que, enquanto, desde que. Existe um detalhe desde que aqui, que eu vou pedir para você anotar. Repare só, quando eu falo, quando ele chegou, ela saiu, veja que aqui está escrito no momento em que ele chegou, assim que ele chegou, logo que ele chegou, ela meteu o pé. Então, repare que aqui, se é quando, aqui nós temos uma subordinada adverbial temporal. Então, tranquilaço. Agora, cuidado, anote para mim um detalhe. O desde que, ele pode estar numa ambiência factual, indicando fato. Quando indicar fato é tempo, ou numa ambiência condicional, que é uma ambiência chamada da hipótese, da possibilidade, da dúvida. Por exemplo, desde que ele chegou, repare que ele chegou, isso é um fato. Desde que ele chegou, isto aqui virou um inferno. Então, desde que ele chegou, se é fato, é tempo. Então, desde que aqui é igual a quando. Quando ele chegou, isto virou um inferno. Agora, se eu colocar numa ambiência hipotética, duvidosa, da possibilidade, desde que ele chegue, haverá mudanças. Esse desde que ele chegue, aí já passa a ter uma ideia hipotética. Desde que ele chegue, ele pode chegar ou não. Então, desde que ele chegue, se está numa ambiência hipotética, passa a ser condicional. Isso tem de ir para o papel. Se é fato, desde que, tempo. Se é possibilidade de condição, desde que. Se desde que está dentro de uma possibilidade, de uma dúvida, de uma hipótese, o desde que é condição. Ok? Finais. Como o próprio nome diz, indicam uma finalidade. Finalidade é igual a objetivo. Objetivo. Peraí, deixe-me botar bonitinho. Objetivo, que é igual a desejo. Tudo é a mesma história. Então, quando eu falo aqui, ó, ele estuda muito com o objetivo de ser aprovado, com o desejo de ser aprovado, com a finalidade de ser aprovado. Então, aqui, a fim de ser aprovado, nós temos uma adverbial, adverbial final. Um detalhe, é só memorizar estes 4 conectivos aqui, ó. Para que, a fim de que. Para que, a fim de que.
Repare que não são muitos e não vai gerar qualquer tipo de desconforto. Então, você estuda tanto para ser aprovado. Então, ser aprovado é sua finalidade, seu objetivo, seu desejo. Por isso, vamos classificá-la como adverbial final, ok? E para fechar o pacote, vem com o papai, existem, número 9, as chamadas proporcionais. As proporcionais, como o próprio nome diz, indicam uma proporção. Proporção. Alexandre, ideia estranha? Nada demais, meu aluno. Repare, primeiro, quais são os conectivos principais? Ó, a medida que a proporção que, e venho para cá, ao passo que, já lhe adianto que estas duas locuções chamadas conjuntivas, porque terminam em conjunção, né? O que é uma conjunção aqui. Então, estas duas locuções conjuntivas são as únicas que trazem consigo o acento grave. Tem nada a ver com o que a gente está falando, mas falei, tá? Então, deixe-me colocar aqui um exemplo para você entender o que é proporção ou proporcionalidade. A medida que subo a temperatura, ela desce. Repare então aqui o seguinte. Veja que na mesma proporção que eu subo, a temperatura arria. É isso que é proporção. Na mesma proporção que eu estudo, eu aprendo. Então, a proporção que eu estudo, eu aprendo. Então, isso é isso que representa essa tal ideia de proporção ou proporcionalidade. Então, à medida que eu vou subindo a serra, a temperatura ela vai caindo. Então, aqui nós temos a tal da adverbial, adverbial proporcional. Ok? Beleza. Então, agora, visto isso, viu como é que não tem nada demais? Alexandre, fazer quadrinho, né? Fazer quadrinho, faz aquele mapa mental. Cria um mapa mental bonito. Aí é sucesso. Então, agora, o que a gente vai fazer? Um exercíciozinho para tirar uma ondinha e vamos que vamos. Vamos embora, primeira questão. Releia o trecho a seguir. Aos 7 anos, vendia de casa em casa os pastéis que a mãe viúva fritava. Enquanto... Peraí, voltei. Vamos lá, volta, meu filho. Deixa eu botar minha canetinha, que a canetinha não... Não, que a canetinha não foi. Não. Isso. Agora a canetinha está aqui. Repare. Não, vamos para cá. Agora estamos no lugar certo. Então, aqui, o enquanto você viu na nossa listinha. Enquanto é um tal de um conectivo que indica tempo. E ainda traz consigo uma outra característica, uma simultaneidade de ações. Veja que ao mesmo tempo que a viúva fritava, os filhos dormiam, caracterizando uma simultaneidade de ações entre fritar e dormir. Então, se enquanto é no mesmo tempo, indica o quê? E assinale a alternativa, que indica a relação existente entre os períodos, marcada pela palavra destacada, que é o enquanto. Não há dúvida que é tempo, temporalidade. Partamos para a próxima questão. Próxima questão. Se, caso a verdade fosse aquilo que posso entender, tá me entendendo? Terminaria sendo apenas uma verdade pequena do meu caminho. Então, se o se, aqui repito, é substituível por caso, é pão, queijo,
queijo sem firula, vai indicar uma condição. Então, se aqui indica uma condição, é uma subordinada adverbial condicional, letra C, C de Cristo. Vamos para a próxima, número 3. O termo grifado em como você deve ter imaginado, a passagem está aqui, ó. Conforme você deve ter imaginado, veja que este como não é substituível por porquê. Porque você deve ter imaginado, as respostas foram positivas em relação à pessoa, não deu os choques, repare, não é aqui o caso, aqui ó, é substituível por conforme. Conforme você deve ter imaginado, se aqui eu consigo substituir o como por conforme, não há dúvida que neste contexto ele vai indicar a tal da ideia conformativa, a conformidade. Por isso, a resposta é letra E, é de elefante. Olha a próxima. O vocábulo C presente no 7º verso do poema tem a função sintática de... A função sintática é a classificação sintática, tá? É a classificação da oração. Se a namorada respondesse pela mesma pedra, era uma glória. Então, caso, mais uma vez, caso a namorada respondesse, contanto que a namorada respondesse, se ela respondesse, seria uma glória. Então, se aqui deu para eu substituir mais uma vez o C pelo caso, temos uma clara subordinada adverbial condicional, letra E. Partamos para a próxima. Leia com atenção o texto a seguir. Regulados os preliminares para a liquidação da herança, Rubião tratou de vir ao Rio de Janeiro, onde se fixaria logo que tudo estivesse acabado, ou seja, logo que, no momento em que, quando, assim que tudo estivesse acabado. Então, se o logo que é substituível por assim que, ele traz consigo esta ideia de tempo. Então, eu tenho de achar outra que passa a mesma ideia temporal. Letra A. Quanto mais me apaixono, mais ela se afasta, é na mesma proporção. Então, a primeira é proporcional. Então, na mesma proporção que eu me apaixono, ela rala peito. Letra B. Se as almofadas não vierem, caso elas não venham, uma clara ideia condicional. Condicional, letra B de bola, também está fora. Eu quero o tempo. Letra C. Quando faltavam 5 minutos, no momento em que faltavam 5 minutos, assim que faltavam 5 minutos, tocou o telefone do prédio. Se quando é no momento em que é tempo, pode marcar que é C de Cristo. E na letra D, para que possas expressar, para que, aqui é uma finalidade. Se trata de finalidade e não tempo, não há dúvida que o gabarito está confirmado, é letra C, C de Cristo. Me botou grandão? Acompanhe. É isso, meu aluno. Estou esperando você na próxima aula. Fique com Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares na área. Subordinadas adjetivas. Repare um detalhe. Se as adverbiais eram importantes, se as coordenadas eram importantíssimas, as adjetivas são extremamente importantes. Então, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Neste momento, o que acaba acontecendo? Você vai ver que a teoria, ela por ela mesma, ela não é difícil, ela é tranquila. O problema são os derivativos. Pontuação, pronome relativo, uso do pronome relativo ligado às tais orações adjetivas. Então, é muito detalhe ligado a este momento aqui. Então, por isso, repare só. Primeiro passo é você entender bem
o que é uma oração subordinada adjetiva. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é não se esquecer de que, a partir daqui, vários detalhes importantes surgirão. Mas aí tem de ser passo a passo, senão vira um samba sem dono, daquele jeito que a gente não entende nem isto nem aquilo, tá? Então tem de ser passo a passo, subindo degraus. Então o primeiro passo é o seguinte: a subordinada, ela só é adjetiva, por quê? Porque ela modifica, eu vou colocar aqui, ó, ela modifica, peraí, já vou mudar logo a letra aqui que não está bonita. Modifica um substantivo. Ela modifica, ela restringe, ela especifica, ela qualifica, ela está ligada a um substantivo. Então, modifica repare só, substantivo. Só que com um detalhe, concentre agora aqui no que eu vou lhe dizer. Substantivo aqui, ele também pode ser um equivalente, como um pronome, tá? Um pronome chamado substantivo. Então, não leve substantivo ao pé da letra. Substantivo ou um equivalente. Equivalente. Ok. Veja que até agora, nada demais. Para variar, o aspecto teórico somente. Então, não se preocupe que eu vou passar por aí. Beleza. Subordinada adjetiva, para existir, pelo menos na sua forma desenvolvida, não reduzida, necessariamente para ela existir, haverá a obrigação da presença de um pronome relativo. Alexandre, pelo amor de Deus, o que é pronome relativo? Pronome relativo, o próprio nome já diz, pronome relativo, e você já viu comigo. Aí, Alexandre, mas eu já vi e deixei no passado. Não pode, eu vou repetir. É sempre fazendo aquele esquema de, ó, voltando e caminhando, nunca só caminhando, porque senão, como é que vai ficar? Tem que voltar. O pronome relativo, ele tem esse nome porque ele sempre vai ter uma relação com um termo anterior. Ele sempre vai substituir um termo da oração anterior. Ficou muito esquisito, Alexandre, é muita abstração para o meu gosto. Segura um cadinho, calma. Primeiro você tem que entender o seguinte: o pronome relativo, ele sempre vai substituir um termo da oração anterior, repare, e sempre vai introduzir a oração subordinada adjetiva. Ou seja, o pronome relativo está para a oração subordinada adjetiva, assim como a oração subordinada adjetiva está para o pronome relativo. Então, um precisa do outro. Se eu vir um, eu estou vendo o outro. Legal. Lembrando aqui, quais são os principais pronomes relativos? O que, o quem, qual e todas as suas formas derivadas. O qual, a qual, os quais, as quais, o cujo, o onde, o aonde, o quanto, o quando e o como. Aqui estão os tais pronomes relativos. Cuidado que para ser pronome relativo, ele vai ter de estar numa ambiência e vai ter de estar com um papel para que ele possua essa classificação, ok? Então, cuidado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, veja só. Aí, continuando. Estas tais orações chamadas subordinadas adjetivas, veja só, elas podem ser classificadas de duas maneiras: restritivas ou explicativas. Alexandre, difícil? Nada demais. Acompanhem comigo aqui para começar. Repare, estou sendo aqui enquadrado? A adjetiva chamada restritiva, o próprio nome já diz, restringe. Restringe o termo a que ela
a que ela se refere. O próprio nome já está dizendo isso. Um detalhe legal aqui você se prende é aqui, ó, SV. O que significa SV? Significa sem vírgula. Então, a adjetiva ela vai ser restritiva quando não houver sinal de pontuação ligado a ela. Eu coloquei a vírgula aqui só por uma questão de macete, o pulo do gato. Mas cuidado que a vírgula aqui não é o único sinal de pontuação que pode aparecer ligado, né, à adjetiva. No caso, vai ser a explicativa. Eu posso ter vírgulas, posso ter travessões, parênteses, e a gente já vai ver daqui a pouquinho. Segura um cadinho, tá? Mas o que eu quero aqui? Que a tal da adjetiva restritiva, ela não pode ter, ó, nenhum sinal, nenhuma vírgula. Melhor aqui, nenhuma vírgula ligada a ela. Adjetiva restritiva. Agora eu vou além. Não pode ter nenhum sinal de pontuação ligado a ela. Esse é o primeiro passo, ok? Beleza. Aí vamos ver um exemplo. Vou pegar aqui minha canetinha azul. Um exemplo está aqui, ó. Viu o cão que fugiu. Repare, se você, né, olhar direitinho, você vai ver que aqui há duas orações bem definidas. Uma em preto e outra em vermelho. Quem viu fui eu vi. E eu vi o cão, repare agora, o cão, o qual ele sumiu, o qual sumiu. Então, um macete usado para a galera, melhor, pela galera aí, o macete é o seguinte: toda vez que eu olhar a palavra que ou a palavra quem e ficar na dúvida se eles, né, os termos que e quem, eles são pronomes relativos, basta substituí-los por o qual e as formas derivadas, os quais, a qual, as quais. Alexandre, mas por que fica o qual ou fica a qual? Porque vai depender, repare só, do termo a que ele vai estar ligado. Se cão é um substantivo, veja, masculino no singular, eu vou substituir por o qual. Eu repito, repare, o artigo do termo a que o pronome relativo está ligado. Se fossem os cães, aqui não seria os cães o qual, seria os cães os quais, viu? De novo, se fosse a cadela, não seria a cadela o qual. Não, seria, repete o artigo, seria a cadela a qual. Tá indo comigo? E se fossem as cadelas? Aí não seria as cadelas a qual. E repete o artigo, seria as cadelas as quais. Vou de novo. Se eu vir o que ou quem, e se eu ficar na dúvida, é pronome relativo ou não, substitui por o qual ou as formas derivadas, os quais, a qual e as quais. Esse tal o qual vai repetir o gênero e o número do termo a que ele está ligado. Isso é importante. Beleza. Coube tudo isso que você fez? Não há dúvida de que, vou pegar o pretinho agora, esse que aqui, vou levar para cá, ó, fazer uma bagunçazinha. Vai ser o chamado pronome, aqui ó, pronome relativo. Beleza. Se ele é o pronome relativo, agora é o que eu quero que você coloque no papel. Ah, Alexandre, eu já sei, tô com preguiça. Meu aluno, nesta altura do campeonato, você já está com preguiça? Pelo amor de Deus, né? Você não pode, não. Ainda tem muita história pela frente. Então, você vai pegar aí o caderno e vai escrever o seguinte: o pronome relativo presente me obriga à presença
de uma oração subordinada adjetiva. Isso tem que estar na ponta da língua. Vou fazer no esquema da galera da matemática. O pronome relativo está para a oração subordinada adjetiva, assim como a oração subordinada adjetiva está para o pronome relativo. Legal. Se aqui então está o pronome relativo, veja, não há dúvida de que esta oração introduzida por ele é a tal da subordinada adjetiva. Mas você viu com seu amigo que a adjetiva ainda não viu tudo, Pode ser classificada como, repare, restritiva ou explicativa. Aqui nós vimos foi esta, a tal da restritiva. E você sabe que a restritiva não traz consigo, repare, sinal de pontuação, sem vírgula. Olhe que aqui, imediatamente antes do pronome relativo, não há qualquer tipo de sinal de pontuação, seja vírgula, seja travessão ou sejam parênteses. Então não há dúvida de que ela é uma adjetiva, repare, restritiva. E se trata de restritiva, Alexandre, continue. Calma que eu vou continuar, que você vai ver que haverá um derivativo, que a partir daqui você vai começar a trabalhar com seu amigo, que você vai ver mais na frente o que é uma suposição, o que é uma inferência. A partir daqui existe uma suposição obrigatória, ou seja, uma ideia a que posso chegar obrigatoriamente a partir da passagem aqui presente. Mas segura que é badejo, senão vai dar rolo. Então, deixe-me beber um golinho de água e a gente vai partir para as explicativas agora. Acompanhe. Além das adjetivas chamadas restritivas, existem as explicativas. Adjetivas explicativas. Veja o que eu fiz aqui, Explicativas, CV, são aquelas, com vírgula. Mas, repito, quando eu falo vírgula, não é necessariamente vírgula. Podem ser travessões ou parênteses. Eu coloquei aqui vírgula, usando a palavra só por uma questão de macete, é o pulo do gato, ok? Tudo bem. E essas tais explicativas, como o próprio nome diz, elas explicam, elas ampliam o termo, o significado do termo a que elas se referem, tá? Então, Alexandre, eu não entendi muito bem isso. Você vai ver, segura um cadinho, calma, tenha paciência. Importante é agora aqui, Repare, viu o cão que fugiu. Vou colocar aquela barrinha aqui esperta. Mais uma vez, quem viu fui eu. Eu vi. E eu vi foi o quê? Foi o cão. E veja agora, o cão, o qual, vou dar uma melhorada aqui na peça, que eu passei aqui, eu tô me esfregando no quadro, não sei o que está acontecendo, para ver se eu me sujo todo. Aqui, eu vi o cão que fugiu. Então acompanhe que este que, já que está substituindo o cão na oração em que ele aparece, o que? Ele aqui poderia ser substituído por o qual. Ou seja, viu o cão, o qual fugiu. Então, se aqui deu para eu substituir este que por o qual, este que é o famosíssimo pronome, pronome relativo. E se ele é o pronome relativo, você já está esperto. Esta oração introduzida por ele é a tal da subordinada adjetiva. Tá indo comigo legal? Beleza. Agora um detalhe importante. Se trata de uma adjetiva que traz consigo o sinal de pontuação, no caso a vírgula, ela é uma adjetiva explicativa.
cativa. Então, esta é a primeira diferença. Aqui você vai se prender. Tudo bem? Então, a primeira diferença éessazinha. Depois eu vou dando uma melhorada na peça. Porque não adianta agora tentar, né, abraçar o mundo, que a gente acaba não conseguindo nem isto, nem aquilo. Só para você visualizar, eu vou colocar aqui uma oração subordinada adjetiva intercalada para você perceber como é que aparecem os sinais de pontuação. Ó, vem aqui comigo, acompanha um amigo aqui. Um exemplo qualquer, ele lá, o aluno, deixe-me colocar aqui em vermelho para ficar bem clara a diferença. O aluno que saiu, ele voltou. Ele voltou. Repare, mais uma vez, outra. O aluno que saiu, fica mais fácil assim para você visualizar. Que saiu, o danado ele voltou. Beleza. Só mais um exemplo, só para ficar bonito. Repetindo. O aluno, olha aqui, ó. O aluno que saiu, ele voltou. Pronto. Aí a gente fechou o pacote. Aí fica bonito para você jogar no caderno. Tem de jogar no caderno aí, hein? Para não ficar de bobeira depois. Repare que agora a oração em vermelho, ela está intercalada. Significa o quê? Ela apareceu no meio da outra oração. Existe uma oração aqui, ó. O aluno voltou. Isto aqui é uma oração. Aí no meio desta oração aparece outra que saiu. Tá percebendo? Então este que aqui, veja, que substitui, deixe-me pegar na paz do Senhor. Este que aqui, que substitui o aluno, é aquele famosão pronome relativo. Tanto é verdade que dá para eu substituí-lo por o qual. O aluno qual saiu, voltou. Então tá claro que ele é o pronome relativo. Beleza? Até aí morreu Neves. Alexandre, se trata de pronome relativo, eu já entendi que saiu nos três períodos aí, é uma oração adjetiva chamada adjetiva. Gostei. No caso, está tudo como restritiva, mas eu vou melhorar isso. Então, aqui nós temos a oração chamada adjetiva. Meu aluno, se eu mantiver como está, aqui o que eu tenho é uma adjetiva restritiva. Por que é uma adjetiva restritiva? Porque não há qualquer tipo de sinal de pontuação. É isso. Alexandre, restringir e explicar faz muita diferença? Uma diferença aberrôpeta, muito grande. Inclusive, já lhe adianto, a galera que vai tentar CESP, por exemplo, toda vez que o examinador ele perguntar ou afirmar algo, mais ou menos assim, retiradas as vírgulas ou colocadas as vírgulas, e se você perceber que a ambiência está ligada a uma adjetiva, o sentido vai mudar sempre. Ou seja, restringir e explicar são sentidos totalmente diferentes. Acredite no que eu estou lhe dizendo, ainda que você não perceba inicialmente. Ok, então aqui, o que eu quero que você entenda? Eu quero transformar as três aqui presentes em explicativas. Adjetiva explicativa, adjetiva explicativa, adjetiva explicativa. Nesta situação de intercalação,
Eu posso fazer de 3 maneiras. Quais são? Eu posso usar, repare, as vírgulas. Eu posso usar travessões. Ou eu posso usar os parênteses. Não há problema algum. Então, são estes os 3 sinais de pontuação que você acaba usando para mudar de restrição para a explicação. Ok? Alexandre, e os sinais aí, né? Um para o outro muda algum sentido? Não muda nada. Quando eu saio das vírgulas para os travessões, eu aumento a ênfase dada a essa passagem. E, por exemplo, quando eu saio dos travessões para os parênteses, eu diminuo a ênfase dentro do contexto da passagem em destaque. Legal? Percebeu direitinho? Então tá. Agora, é lógico que a partir daqui, veja comigo, haverá várias variações semânticas, várias ideias pressupostas, haverá pressuposições, mas aqui, por enquanto, eu não vou me prender, por quê? Porque senão eu acabo não conseguindo nem isto, nem aquilo. Eu quero que você pegue esta parte primeiro, esta parte da teoria. Depois, no futuro, quando nós virmos interpretação textual e vamos ver, aí eu vou acabar indo além um cadinho, tá? Então vamos fazer um exercício. Deixe-me só beber um golinho de água. Acompanhe comigo. Vamos embora. Papel. Repare. Primeira questão é a seguinte. A oração subordinada adjetiva já está falando que é adjetiva. Pode ter valor restritivo ou explicativo. Aí você viu comigo, ok. No trecho a seguir, ela tem valor explicativo, então vai trazer consigo o sinal de pontuação. Você está esperto, né? Vai trazer aí o sinal de pontuação. A casa de Ticuantep, eita danado, Ticuantep, rapaz, que era tão sombreada e fresca, veja que este que aqui, ó, ele está substituindo a casa de Ticuantep. Então, a qual, né? A qual era tão sombreada e fresca. Então, não há dúvida de que este que é o tal do PR, é o tal do pronome relativo. Se ele é o pronome relativo, esta oração aqui, ó, que era tão sombreada e fresca, é a chamada subordinada adjetiva e explicativa. Ele quer em qual delas também aparece uma chamada adjetiva explicativa. Letra A. Fernando, quando imita o sabiá, isso aqui é uma adverbial temporal, você lembra? Tem nada a ver, não tem nada a ver com tal de adjetiva. Então aqui, Fernando, quando imita o sabiá, este quando aqui é só uma conjunção adverbial temporal. Letra A está fora. Letra B. O hotel, o qual abria só para fantasmas, nós temos aqui o que? Pronome relativo. Mas só que não há qualquer tipo de sinal de pontuação ligado a ela. Então, esta é uma subordinada adjetiva restritiva. O que nós queremos é uma explicativa. Letra C. Como aquele espelheiro que fazia espelhos. Repare que fazia espelhos também é uma chamada adjetiva. Ó, como aquele espelheiro que fazia espelhos é outra adjetiva, mas de novo sem sinal de pontuação. Então é uma adjetiva restritiva, o qual fazia espelhos. Letra D. Alguns tipos extravagantes que ele conheceu, mesma coisa. Alguns tipos extravagantes, os quais ele conheceu, o que é pronome relativo, adjetiva sem pontuação restritiva. Letra E pode marcar da gente recém-criada, a qual
ainda tem cheiro de barro. Então, este que substitui gente recém-criada. Então, ele é o tal do PR, pronome relativo. E outro detalhe, esta oração, introduzida por ele, pronome relativo, adjetiva, traz consigo sinal de pontuação. Então, por isso, ela é a tal da adjetiva explicativa, como quer a questão, por isso questão, a primeira nossa resposta, a letra E, é de elefante. Próxima. Os sentidos originais do texto seriam preservados. Caso se inserisse uma vírgula, imediatamente após norte-americanos, acompanhem. Um dos últimos estados norte-americanos, veja, olha o que é aqui, ó. Olha o que. Os quais. Tá vendo por que os quais? Porque está substituindo estádios norte-americanos, os quais mantêm sua construção original. Se deu para eu substituir por os quais, é o pronome relativo. Se é o pronome relativo, aqui está uma adjetiva. Adjetiva restritiva, sem sinal de pontuação. Ele diz, se você colocar uma vírgula imediatamente após norte-americanos, aqui, ó, não vai mudar o sentido. Ó, os sentidos originais do texto seriam preservados. Comentário erradíssimo. Por quê? Porque sair de restrição para explicação ou vice-versa, o sentido sempre vai mudar. Então, comentário errado. Partamos para a próxima. Na próxima, vem mais ou menos o seguinte. Repare, atente para o excerto e as afirmações sobre ele. Esta indagação não convém à indústria farmacêutica nem ao sistema cujo é sempre pronome relativo na língua portuguesa, tá? E sempre trabalhando com uma ideia de posse entre os termos ligados por ele, ou seja, nem ao sistema cujo o objetivo é desse sistema. Primordial é a apropriação privada da riqueza. Avalie as afirmativas sobre a oração sublinhada. Número 1. A oração sublinhada é subordinada e tem função adjetiva? Perfeito. Que a oração sublinhada é esta daqui, tá, gente? Ó, é a que eu estou sublinhando. É introduzida pelo pronome relativo. Então, ela é adjetiva, sim, e restritiva. Número 2. Ela exprime uma generalização em relação ao antecedente sistema. Não. Se ela aqui ela não tem sinal de pontuação, ela é uma adjetiva restritiva. E a restritiva não generaliza, ao contrário, restringe. Então, a número 2 está errada. Número 3. O pronome que introduz a oração indica ideia de posse. É este, é o cujo. O cujo, pronome relativo, sempre vai indicar essa ideia de posse. Anote isso no papel, sempre, sem exceção. Então, 1 e 3 corretas, resposta letra B de bola. Próxima questão. Em relação ao excerto, as famílias que têm idosos acamados, está aqui, ó, é a oração sublinhada, enfrentam desafios ainda maiores quando não encontram suporte e orientação nos sistemas de saúde. É correto afirmar que há, dentre outras, uma oração subordinada adjetiva restritiva? Pode marcar, meu filho. Por quê? Porque aqui está o pronome relativo, as famílias às quais têm idosos acamados, não há sinal de pontuação, é uma adjetiva restritiva. Letra B, concessiva. Concessiva tem de ter, embora ainda aqui, mesmo que não tem, 0 para ela. Objetiva indireta. Objetiva indireta é aquela introduzida por conjunção integrante, você já viu, ligada a um verbo transitivo indireto, perdidinha. Letra D, subordinada substantiva adjetiva predicativa, é aquela que funciona como predicativo. O importante é que você passe. Não há qualquer passagem
predicativa aqui. E na letra E, uma adjetiva explicativa. Não, ao contrário, é restritiva pela ausência de sinal de pontuação. Então é a letra A mesmo. Para fechar o pacote, no fragmento minha mãe, repare, que era uma mineira 100%, queria saber se eu já tinha outra. Como se diz lá em Minas Gerais, o termo destacado exerce a função de... O termo destacado é este aqui, ó. É o que? Minha mãe, a qual era uma mineira, tá? O destacado é o que? Tá? Destaca aí para mim. Então, introduz uma... Lógico, se é o pronome relativo, uma adjetiva. Que tipo de adjetiva com sinal de pontuação? Explicativa. Letra A, subordinada substantiva? 0. Letra B, uma oração assindética? Ih, perdidinha. Letra C, coordenação? Não, é subordinação. Letra D, uma oração subordinada adjetiva? O que é pronome relativo? Perfeito. D de Deus. E letra E, indicar a inserção de uma oração subordinada adverbial. Não é o caso com a presença do pronome relativo que. Ok? Então foi isso. Mais uma passagem, tá entendendo? É passo a passo. Estou esperando você na próxima aula. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.